Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos maiores clássicos da literatura, um livro que nunca perde a relevância, A Revolução dos Bichos. Vamos entender juntos essa sátira política genial que o George Orwell nos deixou. Pois é, a história toda gira em torno dessa pergunta. É uma questão poderosa, né? Como um sonho tão bonito de liberdade e igualdade pode, de repente, virar um pesadelo autoritário? É exatamente essa jornada que vamos analisar aqui. Bom, tudo começa com aquele momento de pura esperança. Os animais, cansados de serem explorados, se juntam e expulsam o fazendeiro. Eles tomam o controle. A ideia? Criar uma sociedade justa, um lugar perfeito só para eles. E no centro de tudo isso estava o animalismo. Essa era a filosofia, a grande ideia que unia todo mundo. A promessa era simples e linda, um mundo onde nenhum animal jamais exploraria outro. Era o ponto de partida, o ideal de justiça. E para garantir que ninguém esquecesse desses ideais, eles criaram leis sagradas. 7 mandamentos, que foram pintados bem grandes na parede do celeiro para todo mundo ver. Eram as regras de ouro da nova vida deles. Só que, como a gente sabe, ideais são frágeis. E aquele sonho de igualdade, aos pouquinhos, começa a se despedaçar. É aqui que a história começa a ficar bem mais sombria. O problema principal começa a aparecer. A revolução, de repente, começa a ficar com a cara da opressão que ela mesma derrubou. Os novos líderes, que são os porcos, lentamente vão se comportando iguaizinhos aos humanos que eles tanto odiavam. Tá, mas como é que isso aconteceu? Orwell não deixa a gente no escuro, ele mostra o passo a passo. Vamos ver os mecanismos que permitiram essa transformação, essa virada de sonho para tirania. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é o próprio poder. Uma vez que os porcos assumem o controle, a perspectiva deles muda. Eles começam a achar que merecem mais, sabe, que são mais inteligentes, mais importantes, e aí começa a decadência. Logo em seguida, entra em cena a propaganda. E o porco garganta é um mestre nisso. Ele é o porta-voz que distorce a verdade, que reescreve a história na cara dura. E o principal truque dele é usar o medo. O medo de que o fazendeiro volte para justificar todos os privilégios que os porcos começam a ter. E claro, a propaganda só funciona por causa do terceiro mecanismo, a ignorância da maioria. Muitos animais nem sabiam ler, não questionavam o que era dito. Eles simplesmente aceitavam as desculpas do garganta porque não tinham como argumentar contra. O personagem do cavalo Sansão é o retrato mais triste disso. A lealdade dele é total, e ele trabalha mais que todo mundo. Só que essa incapacidade dele de pensar por si mesmo o transforma na ferramenta perfeita do sistema. Ele trabalha até morrer por um regime que só o explora. E essa manipulação acontece na prática de forma bem sutil. Dá uma olhada nisso. Uma lei fundamental. Nenhum animal dormirá em cama. Vira. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. 2 palavrinhas. Parece pouco, né? Mas é a brecha perfeita para os porcos começarem a quebrar as próprias regras. Agora a gente chega no ponto-chave. Porque a Revolução dos Bichos não é só uma historinha de animais numa fazenda. É uma alegoria, uma metáfora direta e cortante de um dos eventos mais importantes da nossa história. Cada personagem principal ali é um espelho de alguém ou de algum grupo da Revolução Russa. O fazendeiro, o Sr. Jones, é o czar que foi tirado do poder. Os porcos líderes, Napoleão e Trotsky, são Stalin e Trotsky. O cavalo Sansão é o proletariado, a classe trabalhadora. E o Garganta é a pura máquina de propaganda soviética. Com essa chave de leitura, a história toda se abre. O que o Orwell está fazendo é mostrar como a promessa de uma sociedade igualitária na Rússia foi completamente traída, dando lugar ao regime brutal e totalitário de Stalin. A Fazenda é uma miniatura da União Soviética. Mas a genialidade do livro vai além dessa crítica histórica. Orwell deixa um aviso que vale para qualquer época. Um aviso sobre a natureza do poder em si. Essa aqui é talvez a frase mais famosa do livro inteiro, e ela resume com uma perfeição cruel a hipocrisia do novo regime. A igualdade, que era o pilar da revolução, foi distorcida para justificar uma nova elite, uma nova classe dominante. A cena final do livro é de arrepiar. Os outros animais olham pela janela da casa e veem os porcos jogando cartas com os fazendeiros humanos. E eles olham dos porcos para os homens e dos homens para os porcos e já não conseguem mais saber quem é quem. A revolução deu uma volta completa para chegar no mesmo lugar. Então, a mensagem central é essa.
Ter ideais nobres por si só não garante nada. O livro é um grande alerta de que, sem vigilância constante, sem pensamento crítico por parte de todos, qualquer movimento, por mais justo que seja, pode ser sequestrado por quem só quer poder. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A história da Fazenda é uma fábula, mas o aviso que ela traz é muito, muito real e atual. A questão que Orwell nos força a fazer é: será que a gente está prestando atenção? Quem é que pode estar assumindo o poder enquanto a gente está distraído?